Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. Bora acompanhar então sobre o assunto, né? Assunto do dia aí, sabadão. Cara, Marcelo rescindiu com o Fluminense. Bora acompanhar então um pouco a respeito do que aconteceu, qual que foi a treta do jogo de ontem, né? Entre Fluminense e Grêmio. Jogo, se eu não me engano, foi 2-2 ali. E teve uma treta do Mano Menezes com o Marcelo que resultou na rescisão do jogador. Gabriel vai trazer um pouco das informações sobre o Fluminense, falando um pouco do Marcelo, sobre o Mano. Para você que é novo aqui no canal, já deixa aquele like, se inscreve aí. Vai lá no link da descrição, tem o canal do Gabriel aí, vai lá, segue ele, comenta, discute também a respeito desse assunto aí. Bora acompanhar então. Achando uma coisa clara e tirando que já qualquer tipo de problema. Essa foto aqui que tá viralizando nas redes sociais não é nada relacionado a Mano Menezes. Eu quis abrir já diretamente o vídeo falando isso, pra mostrar que no Raiz Tricolor não tem desinformação, não tem nada disso, tá? Já quis pontuar logo. Essa foto é uma brincadeira que o próprio fotógrafo que tirou, acho que falou isso. Era uma brincadeira do Marcelo com o fotógrafo do Fluminense. Acho que o fotógrafo ia fotografar ele. Ele fez ali o gesto do tipo, vai lá, me fotografa assim, então. Enfim, era uma brincadeira. O que aconteceu foi que, aos 45 do segundo tempo, o Fluminense ia mexer. E aconteceu isso daqui, ó. O Mano Menezes ia colocar o Marcelo, o Lima ia ser substituído. Ia entrar o Marcelo e ia entrar o Marquinhos também. Olha aí. O Reinaldo estava empurrando, um dos auxiliares foi ali para evitar qualquer confusão, mas vai entrar o 77 Marquinhos no lugar do 11 Keno e o 12 Marcelo no lugar do 6 Diogo Barbosa. Portanto, as duas últimas modificações no Fluminense. Queria ver a leitura labial. Deu pra poder ter uma noção, pelo menos. Deixa eu diminuir aqui o volume, pra gente poder ver o que aconteceu, com mais detalhes. Vou narrar aqui, tá? Obviamente é pelo meu olhar, mas eu vou narrar aqui tudo que eu falar aqui são fatos, tá? Não tem discussão acerca disso. Depois eu vou interpretar algumas coisas, mas não tem discussão. O Mano Menezes ia colocar o Marcelo, chega pra poder falar alguma coisa com o Marcelo. O Marcelo balança a cabeça que não e vira a cabeça pro outro lado. O Mano Menezes indaga um pouco mais enérgico ali o Marcelo, perguntando ali o que o Marcelo tinha falado, e o Marcelo repete o mesmo gesto. Balança a cabeça que não e vira pro lado. O Mano Menezes indaga ainda mais forte, encostando ali no braço do Marcelo, vira pra ele, empurra ele pra trás e fala não com a boca, empurrando e mandando chamar o John Kennedy. O Marcelo fica meio surpreso, vira andando pra trás e vai pro banco de reservas. Logo depois mostra a imagem do Marcelo chegando no banco de reservas, sentando. O John Kennedy foi quem entrou logo depois. O Fluminense até ganhou um tempo com essa mexida. E depois aqui, ó, mostra a confusão de frente. Tudo que aconteceu por um outro ângulo. Ó, John Kennedy entrou e aí no repeteco aqui mostra o Mano Menezes indagando o Marcelo sobre alguma coisa, dando um empurrão. O Marcelo dá uma olhada pra mão do Mano Menezes, na hora que ele dá um empurrão, dá uma olhadinha assim de canto de olho. O Mano Menezes vai e joga ele pra trás. O Marcelo até meio que toma um susto ali com essa jogada dele pra trás. Vejam que eu narrei só o que aconteceu, eu não fiz juízo de valor de nada e tal, só falei tudo que aconteceu, vocês viram aí na tela pra quem não tinha visto a imagem. Vamos às declarações. O Marcelo não falou na saída de campo, não falou na zona mista. O Mano Menezes falou. Na coletiva foi perguntado sobre isso. Ensinamentos em cima de situações como essa, exatamente pra gente não deixar acontecer de novo. A Bárbara Mendonça do GE pergunta sobre a entrada do John Kennedy e tal. E aí o Mano Menezes responde isso aqui. Eu não iria colocar JK. Talvez seja aí que você queira chegar, então já vamos chegar onde você quer, né? Eu iria colocar Marcelo. Ou seja, ele deixa claro que iria colocar Marcelo. E por que eu já dei um pause aqui? Porque eu vi algumas análises, eu fui buscar muitas análises, tá? De gente defendendo o Marcelo, de gente defendendo o Mano Menezes, pra poder tentar entender o que aconteceu. Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Eu vi algumas pessoas se confundindo também. Ele não fala ouve, ele fala ouvi. Ou seja, o Marcelo disse algo que ele não gostou e por isso ele mudou de ideia na substituição. O que ele falou, então coloquei JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída, que não tinha acabado, né, de sair. Sempre tivemos uma saída por lá.
Só para pontuar, tá? No banco de reservas naquele momento ele tinha, além do Marcelo e do John Kennedy, que foi quem entrou, o Renato Augusto. Era outro jogador ali que poderia fazer uma função parecida com a que o Marcelo iria fazer. Mas o Renato Augusto aparentemente só viaja com o Fluminense, né? E aí na última pergunta, a pergunta da Aline Nastar esclarece um ponto. Porque todo mundo tava achando que o que, inclusive eu. Ele virou pro Marcelo e enfim, vocês vão entender aqui. Ó. Mano, só insistindo nesse assunto do Marcelo, você falou que ele falou com você, e quando você explicou, você falou que faltavam poucos minutos para o jogo acabar. O que deu a entender é que o Marcelo reclamou de entrar com pouco tempo de jogo. Eu só estou te fazendo essa pergunta para não dar a entender e ficar esclarecido se o ponto é esse. Não foi isso. Ou seja, eu também tinha entendido isso de início, do tipo que ele foi passar uma instrução e o Marcelo meio que debochou falando, 45 já, não tem mais o que fazer, e isso que irritou o Mano Menezes. Ele diz que não tem isso. Novamente, como a gente não tem nenhuma entrevista do Marcelo, o Marcelo não falou nada, eu tô aqui trazendo o lado do Mano Menezes e tomando como verdade o que ele falou. Vou analisar já. Mas ele fala um outro ponto logo depois, por livre espontânea vontade. Aquela hora quando você entra, né, você entra para fechar o jogo, não tem jeito, né? Então, qualquer jogador, quando você vai colocar nos minutos finais, você fala para ele que ele está entrando para fechamento de um jogo, né? O jogador sabe disso, tá? Mas a questão a gente vai resolver internamente. Obrigado. Essa foi a palavra do Mano Menezes. Isso foi tudo que eu falei até aqui agora foram fatos, ok? Eu narrei os fatos de tudo que aconteceu, trouxe a versão do Mano Menezes e falei todos os detalhes. E aí, agora, eu vou trazer uma apuração do Caio Blois, que é repórter do Trivela. Agora eu tô trazendo uma apuração de um jornalista que coloca ali a sua credibilidade, enfim. Caio tem boas fontes e tal, então vou trazer aqui. Não é alguém de cabeçada falando. Ele diz aqui numa matéria no Trivela, dizendo, exclusivo, saiba o que o Marcelo disse que o Mano Menezes em discussão no Fluminense. O que ele começa dizendo? Que quando o Lima caiu no campo, pediu substituição, o Mano Menezes se virou pro banco e chamou o Marcelo. O Marcelo treinou nessa posição durante a semana. Antes mesmo da discussão, houve um pequeno desentendimento. Marcelo não reclamou em palavras, mas fez cara de poucos amigos ao ser chamado para entrar naquela altura do jogo. A gente não tem imagens, tá? E aí só tem aquela fala do Mano Menezes na coletiva falando, jogador que entra naquele minuto de jogo sabe que está entrando para fechar o jogo. Só tem essa fala dele, né, cara? Mas diz que aquela confusão ali na beira do campo não foi por causa disso. O que a Trivela apurou é que o Marcelo fez uma cara, mas a confusão não se deu nesse momento. Mesmo contrariado, tirou o colete e ouviu as instruções da comissão técnica. A placa subiu para 2 substituições. Keno e Lima entrariam Marcelo e Marquinhos. Como costuma fazer com todos os jogadores, Mano Menezes pegou o camisa 12, o Marcelo, pelo ombro para dar as últimas instruções. E aí ouviu algo que não gostou e aqui tá o que o Marcelo fala. A Trivela apurou que o Marcelo pediu pro Mano. Aí vamos falar aqui as aspas do Marcelo. Não fala mais comigo, né? Não fala mais com ele. Não encosta para fazer média com a torcida. E aí o técnico se enfureceu e respondeu então que o jogador não iria entrar. Até por ter treinado com o veterano nessa função, Mano Menezes não aceitou a resposta do jogador. Não houve mais troca de palavra na beira do campo. Quando todos encaminhavam o vestiário, mais uma confusão. O staff e a diretoria do Fluminense gritaram contra o árbitro. Criticado em pronunciamento oficial. A gente vai falar disso num outro vídeo aqui do canal. E aí Marcelo foi avisado nesse momento que ele estava sorteado para o antidoping. O lateral esquerdo passou rapidamente no vestiário e foi para o local do exame. O antidoping demora um tempo ali. E Mano Menezes chegou ao vestiário já com todo mundo. E eles iam chegando aos poucos, né? Quando todo mundo estava por lá, sem o Marcelo, que tinha ido para o doping, ele reuniu o elenco, lamentou a ausência do Marcelo lá, a quem disse que ele gostaria de falar olhando nos olhos, essa parte acho que não vai estar nos bastidores, né? E disse que a situação não poderia ficar daquele jeito. E chegou a dizer que entregaria o cargo se o elenco e a diretoria achassem melhor, mas que todos ficaram do lado do Mano Menezes. Olha a relação boa do Marcelo aí com o grupo, né? Aí o Marcelo voltou do antidoping, participou da conversa final, mas não houve mais discussão entre os dois. Então foi isso, segundo o Caio Blois. Então vamos lá. Eu trouxe aqui a palavra do Mano Menezes, trouxe aqui a apuração de um jornalista, trouxe aqui os fatos que a gente viu claramente em vídeo.
Não trouxe aqui a palavra do Marcelo, porque ele não falou. Não trouxe aqui a palavra do Mário Bittencourt, porque ele não falou. Vamos aqui, agora uma análise minha, tá? Você pode fazer a sua aqui embaixo pra gente debater sobre isso. Tem uma coisa que eu acho que não cabe muito debate sobre isso, porque aí eu trato como fato. O Mano Menezes não criou panelinha, o Mano Menezes não tá nem aí pra tamanho de jogador, o Mano Menezes assim, né? Não tolerou o jogador que não tá comprometido com fazer o Fluminense escapar do rebaixamento. E a gente vai ver isso ao longo de toda a trajetória do Mano Menezes. Quer ver comigo? O que o Mano Menezes faz? Com semanas ali assumindo o Fluminense. Douglas Costa é afastado, Gabriel Pires é afastado, Felipe Alves é afastado. A gente passa a não ver, mas o Terano não entrou em campo. Praticamente ficou afastado e agora que voltou a ser relacionado. Renato Augusto também para de jogar. E John Kennedy também é outro que parou. Gente, o John Kennedy vai fazer um ano, segunda-feira, que ele fez um gol da final da Libertadores, uma Libertadores excepcional, se tornou pauta. A América do Sul inteira conhece o John Kennedy. Tem um ano. Esse maluco não tá sendo relacionado pra jogo do Fluminense agora. E joga não dá pra gente dizer que o Mano Menezes não teve coragem de bater de frente com quem tava acomodado. Enfim, né? Só fica essa reflexão aí. E eu vou lembrar só de um outro ponto. Você vai ficar puto se o Fluminense for rebaixado? Eu te garanto pra você, eu vou ficar 10 vezes mais puto. Será que vai ter Sabe por quê? problema assim? Porque eu invisto grana também nisso daqui. Eu invisto tempo. Você acha que eu tô feliz de que o Fluminense passe um ano no calabouço do futebol brasileiro de elite? Complicado, jogando contra o Novo Horizonte. Quantas vezes você ouviu falar do Santos nesse ano? Só no Quantas vezes? Me diz aí. Você que tá achando que existe a possibilidade de eu estar feliz com uma confusão dessa no Fluminense. Quantas vezes você ouviu falar do Santos nesse ano, sabe? Quantas? Nenhuma! Você não ouviu. Se eu te mandar falar 3 jogadores do Santos, é capaz de você não saber. Sabe por quê? Porque ninguém liga pra Série B. E se ninguém liga pra Série B, não tem canal, não tem nada, meu amigo. Então, assim, se você vai ficar puto, se cair, eu te garanto, eu fico 10 vezes mais puto que você. Porque além do meu time de coração, ao qual eu torço, ser rebaixado, igualzinho é a sua situação, o time de coração também seria rebaixado, meu emprego também é rebaixado, tá? Minha empresa passa a ser rebaixada. Então, se você acha que você vai ficar puto, eu vou ficar 10 vezes mais puto. Galera, fica aí então o assunto, né? Assunto do dia, velho. Você é louco. Marcelo, então, rescindiu com o Fluminense. Vamos ver como que vai ser os próximos episódios aí no Fluminense, né? Se aconteceu isso com o Marcelo, pode acontecer talvez com outro jogador que não está disposto a jogar, a ajudar o Fluminense. Ainda não está numa situação tão crítica no campeonato ali, tá fora da zona de rebaixamento, mas dependendo dessa situação aí, pode voltar, né? Vamos ver como vai ser os próximos capítulos aí. Para você que permaneceu aqui no canal, deixa aquele like, se inscreve e até o próximo vídeo. Falou!